Feliz sábado, irmãos. Obrigado pelo convite de estar com vocês na festa aqui de 80 anos de educação adventista, né? Que coisa linda, né? Eu já preguei lá no primeiro culto, no colégio Casley, né? E foi muito bom. Que bom ter essa educação, esse farol, né? Farol que ilumina essa região do Brasil, tanto quanto outras regiões do Brasil também, que é a educação adventista. Uma escola que continua ensinando o criacionismo, quando as outras já abandonaram esse tipo de visão, né? Outras nem têm esse tipo de conceito. Uma escola que não é perfeita, obviamente, porque ela é gerida por seres humanos, como eu e você, mas que ensina valores, princípios, e louvado seja Deus porque ela existe, né? Que ela continue enquanto puder pregando essa verdade maravilhosa. Como foi dito, então, essa programação ela continua à tarde, né? Lá no Catre. Nós teremos ali palestras sobre cosmovisão cristã, sobre criacionismo, e eu pensei em agora de manhã compartilhar com vocês uma semana inesquecível. Como assim? A primeira semana da história deste mundo, né? Essa que é a semana inesquecível. Faremos uma viagem ao passado e vamos analisar como foi a criação da vida neste planeta. O que Deus fez de modo perfeito, planejado, e vocês perceberão uma coisa muito clara: o carinho de Deus em cada detalhe. Quando eu viajo para outros lugares, para longe da minha terra, eu gosto de levar depois alguma lembrança, que seja um imã de geladeira, né? E depois eu fico lá olhando para a geladeira, lembrando das pessoas, lembrando dos lugares, recordações. Certa ocasião eu fiz uma semana de oração numa cidade, longe daqui, e eu vi numa lojinha lá de um museu, essa escultura, e na hora eu pensei, eu preciso levar isso para casa. A mochila já estava cheia, mas eu dei um jeito de colocar dentro dela, desse tamanho assim, né? Eu pensei, isso aqui vai ficar perfeito no piano lá do meu filho adora tocar piano, vou colocar na sala, em cima do piano, e toda vez que passar por ali, olhar para aquela escultura, eu vou lembrar do que foi e do que será. Então para mim é um lembrete do que a Bíblia diz, que lá no passado não havia morte, não havia perseguição, predação, todos viviam em harmonia, os animais, os seres humanos, e o leão comia pasto com a ovelha, todos eram vegetarianos, e um dia voltará a ser assim, né? A Bíblia promete que o lobo, a ovelha, o leão serão amigos, e vão comer todos vegetais. Então essa escultura me lembra de tudo isso, do que foi, de como temos que viver também, de certa forma, neste mundo de pecado, pacificamente, amando todos os seres humanos e os animais também, e como será um dia, porque Deus vai restaurar, recriar este planeta, né? Isaías 45, verso 18, se você puder abrir comigo para a gente ler esse texto. Isaías 45, verso 18, você vai entender porque eu coloquei uma foto ali de um quartinho de bebê, já vai entender isso aí. Esse texto, entre muitos outros que eu poderia ler, diz o seguinte, que assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, a terra, planeta Terra, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu tenho 3 filhos, portanto eu sou realmente criacionista. E eu me lembro bem quando a primeira filha, né, quando minha esposa engravidou e estávamos ali esperando a primeira filha, a Giovana, eu virei marceneiro, virei pintor, virei tudo assim, preparando o quarto dela, né? Pintamos, não é isso aí, isso é uma foto ilustrativa. Nós preparamos ali o quarto com muito carinho para receber a Giovana. E foi assim com os 3 filhos. E toda vez que eu leio aqui o relato da criação, eu lembro disso, eu penso em Deus como o papai que está preparando o quartinho do bebê para a chegada dele. Com carinho, prepara tudo para a chegada do bebê. Você leu aqui comigo que a terra foi feita não para ser um caos, mas para ser habitada. E o que faremos agora é essa viagem no tempo. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, e nós vamos analisar cada dia da criação com 2 lentes. Uma lente teológica, a lente bíblica, e outra a lente da boa ciência. E veremos que cada dia da criação traz ali realmente as digitais de um Criador todo-poderoso,
de um Criador inteligente e um Criador amoroso, detalhista. Primeiro dia, Gênesis 1, versos 1 a 5, vamos ver o que ele fez? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o dia primeiro, né? Aqui é o dia primeiro. Aqui aparece, Deus, o Criador, aparece o Espírito Santo. Sabemos que Jesus também estava envolvido, porque João, em seu evangelho, começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Portanto, a Trindade aparece aqui criando a vida no planeta Terra. É por isso que no capítulo 2, quando fala da criação do ser humano, aparece o verbo no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem. Se Deus fosse só uma pessoa, ele diria assim: eu farei o homem à minha imagem. Mas a pluralidade aparece aqui já no verbo usado. Façamos o homem à nossa imagem. Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus fez no primeiro dia? Ajuste da velocidade da Terra, da rotação da Terra. Como assim? Por que você está falando isso? Isso aqui diz: haja luz. Outro detalhe interessante. Aqui diz que a Terra era sem forma e vazia. Havia trevas e tudo mais ali, tinha águas, e então Deus falou: haja luz. Não sabemos por quanto tempo a Terra permaneceu no estado de sem forma e vazia. Os criacionistas não têm um consenso sobre se a Terra foi criada naquele momento, junto com tudo mais, ou se ela foi criada, a parte inorgânica, né? Muito tempo antes, podem ser milhões de anos talvez, e no momento que Deus diz haja luz, começa a semana da criação. Há esses dois pontos de vista, ok? Tem os criacionistas da Terra Antiga e os criacionistas da Terra Jovem. Há argumentos para os dois lados, né? O fato é que a gente percebe um intervalo, um gap, né? Deus, em algum momento, estabelece a Terra sem forma e vazia, e depois Ele começa a organizá-la. A expressão técnica é terraformação. Ele começa a preparar o planeta, o quartinho do bebê, o bercinho do bebê, para quem vai chegar lá na culminação da criação. Você já sabe quem foi, né? Quem foram aqueles que foram criados como o ápice da criação de Deus. Que luz é esta aqui? O que são as trevas aqui? O texto diz para a gente. Não precisa viajar, né? Não precisa ir longe. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Então quer dizer que a luz já existia? Ora, os anjos viviam onde? Na escuridão, né? Então já tinha luz. Deus não cria os fótons, né, que é esses pacotinhos de energia que vêm das estrelas. Deus não cria os fótons aqui, eles já existiam antes. Deus é luz. Aqui, Deus organiza o sistema para que haja dia e noite. A luz é chamada dia, as trevas são chamadas de noite. A luz é um fenômeno fantástico. Ela é um tipo especial de radiação que vem das estrelas, no nosso caso vem do Sol, que é a estrela mais próxima de nós, e ela viaja a 300, mais ou menos, 300 mil quilômetros por segundo no espaço. Mas o Sol está tão longe que a luz dele leva 8 minutos para chegar aqui. Se o Sol explodisse agora, a gente só saberia daqui a 8 minutos. É o tempo que leva para a luz viajar de lá, a 300 mil quilômetros por segundo. Olha a distância que está o Sol. Uma distância precisa, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Cerca de 70% da energia que o Sol irradia está situada entre os comprimentos de onda de 0,3 a 1,5 micron, que é exatamente aquilo que a gente enxerga. Não é incrível? A radiação que vem de lá é aquela que precisamos para ver, para enxergar. Alguns perguntam assim, mas por que não temos olhos para captar outro tipo de radiação? Tipo radiação gama, seriam inúteis. Porque a radiação gama, que também vem do Sol, ela é praticamente toda absorvida na atmosfera, certo? Já a luz visível, aquele espectro que eu mostrei para vocês, 0,5 a 1,5, ela chega até aqui, a superfície da Terra, e por isso a gente enxerga. Ou seja, Deus nos deu os olhos capazes de ver a radiação que chegaria até nós.
Isso para mim é design inteligente. É inteligência, é planejamento, né? Na verdade, você está me vendo com um pouquinho de atraso. Sabia disso? E você não vê cores, você vê comprimentos de onda, de radiação. O cérebro que Deus te deu é que decodifica isso e diz: a cor da roupa dele é essa, a cor da parede é essa, mas a cor não existe. É um fenômeno físico maravilhoso. E Deus nos deu um cérebro capaz de traduzir essas radiações como cores. Já agradeceu a Deus hoje porque seu cérebro consegue fazer isso? Obrigado, Senhor, pelas cores. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Obrigado, Senhor, pela vida. A gente está tão mal acostumado com essas coisas todas que nos rodeiam, que esquece de agradecer por elas, não é verdade? Então nós não temos olhos de radiação gama porque seriam inúteis. Nós temos olhos capazes de ver o espectro de luz que chega até nós e que possibilita a visão. Outra coisa, quem já estudou física, me acompanhe, vai poder acompanhar melhor, né? A água só pode existir na forma líquida por causa da atração entre as suas moléculas, ok? Moléculas só existem por causa da atração dos átomos. Átomos só existem por causa da atração entre elétrons e prótons. E todas essas formas de atração só existem porque existem fótons. Então, se havia água líquida aqui, e havia, porque a gente acabou de ler, isso quer dizer que já havia fótons. Então, de novo, a luz criada no primeiro dia não são os fótons, não é toda a luz do universo, é o dia. Deus organiza a Terra para que ela possa ali estabilizar a velocidade e ele começa a criar as outras coisas em seguida, ok? Antes disso ela estava ali parada, sem forma, vazia, caótica, mas ele não criou para ser um caos, continuar sendo caos. Ele cria a Terra para ser habitável. Ele começa agora a preparar o quartinho. Vamos ao segundo dia? Antes disso ainda, algumas curiosidades. Primeiro dia ainda. A distância entre a Terra e o Sol. É o único planeta no sistema solar que tem temperatura adequada para a vida humana. Apesar de que aqui eu já acho que está meio no limite. A minha vida humana já sente um impacto aqui, né? Mas é a temperatura que permite a vida. A Terra tem, né? Por quê? Vários fatores existem aí. Vamos comparar com os planetas que dizem ser os mais parecidos com a Terra. Marte e Vênus são os mais próximos da gente. Olha ali as diferenças. Terra, uma temperatura média que vai ali dos 13, 14, 15 a 27, um clima que permite vida, né? Aqui passa, né? Marte, menos 53, o que você acha? Temperatura lá da Sibéria, do Alasca, né? Não dá para ficar ali muito tempo, né? Menos 53. O máximo que eu vivia na minha terra lá era menos 1, 0, e já era... A gente ia para a escola parecendo um astronauta, com um monte de roupa, assim, 3, 4 camisas, blusa, pijama embaixo da calça do uniforme, para enfrentar o frio, mas dava para ir. Agora isso aqui, meu amigo, esquece. E Vênus? Isso aqui é calor, pensa lá, 470 graus positivos. Esquece. Terrível. Pior que uma panela santa. Então, os mais próximos que a gente poderia imaginar são tremendamente diferentes da Terra. Por quê? Porque a Terra foi preparada para ser habitada. Foi planejada, né? Ok. Além disso, a temperatura adequada na Terra depende da quantidade de calor que o Sol emite. É uma estrela do tamanho certo, com a intensidade certa. Estrelas são bombas atômicas sob controle. É incrível. Ela emite radiação porque tem uma atividade termonuclear ali dentro, mas ela não explode porque a gravidade dela é tão forte que mantém aquilo estável. É um milagre. Toda estrela é um milagre. O nosso Sol não é diferente. Então, a quantidade de calor que ele emite, a distância dele em relação à Terra e a velocidade de rotação da Terra. Se a Terra girasse mais devagar, esquentaria muito a parte exposta ao Sol. Se girasse mais lentamente, não esquentaria o suficiente a parte exposta ao Sol. Ela gira com a velocidade precisa para ter esse sistema em que a gente pode viver. Você acha que isso é por acaso? Todos esses fatores apareceram do nada, né?
Campo magnético, outra coisa pela qual você tem que agradecer todos os dias. Porque o Sol não emite só essas radiações que chegam até nós, ele emite outros tipos de radiação que são letais, que só não nos acabam, não nos matam, porque nós temos um campo magnético. A Terra tem um campo magnético, no núcleo dela tem metal, né? E esse metal gera um campo magnético que desvia, como está na ilustração ali, ó, desvia essas radiações letais que vêm do Sol. Você já agradeceu a Deus hoje pelo campo magnético da Terra? Você nem lembrava que tinha, né? Mas está ali, funcionando, e a gente vive por causa disso. A Terra não é mais aquela que foi antes do pecado, né? Hoje nós temos grandes problemas, vários tipos de câncer, né? São causados por essas radiações que já chegam aqui em certa medida, mas não é o que poderia ser, muito pior, né? E um dia vai ser tudo restaurado. Muito bom, primeiro dia, temos isso aí. Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8. O que Deus fez no segundo dia? Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Infelizmente, pelo menos na minha tradução está assim, a palavra não foi bem traduzida, firmamento. O original é raquia no hebraico. E a melhor tradução seria expansão. Alguém tem aí a tradução que traz expansão? Vários, né? Expansão. Almeida Corrigida Fiel. Na Almeida Atualizada, enfim, trazem a palavra firmamento, que vem do latim, lá da Vulgata Latina, que Jerônimo traduziu como firmamentum. Não é um bom termo, por quê? Porque aqui diz que Deus fez os céus. Então o mais correto é a expansão, a atmosfera que nos rodeia, certo? Por causa dessa tradução equivocada, algumas pessoas que creem que a Terra é plana, tem gente assim hoje em dia, acham que ela tem um domo sólido por cima. Isso não tem sentido, né? Então Deus coloca as águas acima, nuvens, o vapor que nos rodeia e que permite o ciclo hidrológico, né? Para regar a terra, para molhar as plantas. E as águas abaixo, mares, rios, lagos. O que Deus faz no segundo dia? Ele ajusta as condições atmosféricas para tornar viável o ciclo da água e a vida, com a atmosfera com gases respiráveis e bem controladinhos. Vamos pegar outro exemplo aqui do sistema solar. Saturno. Ele é tão grande, tão massivo, que o campo gravitacional dele retém grandes quantidades de hidrogênio e hélio. Na Terra esses gases escapam para o espaço. Esquece Saturno, não dá para respirar lá. E sem contar que você não pode nem ficar em pé nele, né? É um planeta gasoso. Vamos pegar então o menor deles, Mercúrio. Ele é tão pequeno que praticamente não tem uma gravidade tão fraca que não consegue segurar uma atmosfera respirável. Esquece Mercúrio, não dá para ver lá. Vou pegar então os mais próximos da Terra, de novo, Marte e Vênus. Aqui, na Terra nós temos uma pequena quantidade de CO2, 0,03% de CO2, mas necessário, já vou falar por quê. 79% de nitrogênio, que é um gás inerte, dá segurança a esse ar que respiramos, e 21% de O2, que é o que precisamos para viver. Certinho. Quem que ajustou essa proporção, né? Tão perfeita, tão precisa. Vamos para Marte? 98% de CO2. Esquece. Sufocante. Efeito estufa absurdo lá. 2,7 de nitrogênio e só 0,13 de oxigênio. Elon Musk quer levar a gente para Marte. Vai ter que usar roupa especial, respirador. Não dá para tomar sol de maiô. Esquece. Férias em Marte não é um bom negócio. Se eu fosse um ateu, eu diria para esse pessoal investir mais na recuperação da Terra do que para habitar outro planeta. Que é mais fácil recuperar a Terra do que habitar Marte. Não vão conseguir tornar Marte um planeta habitável. Marte está na condição de ser informe e vazio. Será que um dia Deus vai povoar Marte? Vamos ver. Nada impede que um dia a gente vai estar aqui assistindo como é que fala? De camarote, né? Assistindo Deus terraformar Marte para quem sabe ser, aí sim, uma colônia de férias. Eu estou viajando aqui, tá, gente? Não sei se vai acontecer isso. Por que não, né? Bem, Vênus, quase igual a Marte. Esquece.
não dá para respirar, é quente demais, não foi preparado para ser habitado. A terra foi. Na terra existe oxigênio suficiente para a manutenção da vida, 21%. E aquele tracinho de CO2 que você achou que era tão pouco, é exatamente o necessário para que as plantas possam fazer a fotossíntese, para que exista o ciclo do carbono na terra. Se fosse mais ou menos, também seria problema. 002, 003 é aquilo que as plantas e nós também precisamos para existir. E aí, você acha que é tudo por acaso? Ou foi planejado direitinho? Já agradeceu a Deus pela atmosfera, que você respira de graça todo o tempo todo? Está respirando agora. E está entrando nos seus pulmões e indo para a sua circulação o oxigênio, e tudo acontece de maneira maravilhosa. E a gente nem sempre pensa nisso. Se Deus esquecesse de fazer a manutenção da atmosfera por um instante, a gente morria. Quando você vê fotos da Terra a partir do espaço, você nota que a atmosfera é uma fina, delgada camada ali em volta, né? Parece tão frágil. E a gente vive aqui. Seja grato a Deus pela atmosfera. Terceiro dia, Gênesis 1, 9 e 10, que diz ali o texto. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra. Não é planeta Terra, a terra aqui é Eretz, que é o local que a gente pisa, que a gente habita. Eretz. Apareça a porção seca, que Deus chamou de terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Bem, o que Deus faz no terceiro dia? Ele cria os continentes primordiais, que não são os mesmos de agora, separa então as águas, né? Melhor dizendo, ele separa, ele traz para cima a terra e coloca as águas em seu devido lugar. Note que o verbo aqui não é o mesmo para criou, por exemplo, a luz e outras coisas. Quando Deus cria alguma coisa a partir do nada, o verbo hebraico é bará. Bará. Criar algo que não existia. Aqui o verbo é aparecer. Já existia terra, mas ele traz para a superfície. Grave essa informação, porque no quarto dia nós voltaremos a esse conceito. Não trazer do nada, mas para fazer aparecer. Tornar visível. Deus faz com que os continentes primordiais apareçam. O que ele faz no terceiro dia então? Aparecimento da Eretz, terra seca, e também a criação das plantas. Depois eu vou ler o restante aqui do texto. A Terra é o único planeta conhecido com água suficiente para sustentar a vida. Os outros planetas do sistema solar não têm água. Simples assim. Fora dessa galáxia, ou nessa galáxia longe daqui, aí não conseguimos ainda ver isso, né? Mas aqui no sistema solar, mais perto de nós, não há planetas que contenham água líquida para sustentar vida. Água é um ótimo solvente, transporta nutrientes no corpo e ajuda a regular a temperatura do planeta com as correntes oceânicas. Você já agradeceu a Deus por essa substância fantástica que é composta por dois gases que juntos formam um líquido. Já tomou água hoje? Eu vou tomar agora. Ó, gente, 2 litros por dia ou mais, tá? Capricha aí. Anda com a garrafinha perto, né? Tem gente com garrafinha. Não precisa sentir sede para tomar água, tá? Olhou para a garrafinha, ô garrafinha, tudo bem? Toma. Eu deixo sempre uma lá do lado do meu computador, olho para ela, eu bebo. E eu tenho a meta de esvaziar sempre aquela garrafa de 2 litros todo dia. Nós somos de água. 70% mais ou menos do nosso corpo é água. E temos que manter essa reposição constante, né? Então é um remédio da natureza, inclusive. Dois gases formam um líquido. É incrível. Uma substância tão fantástica que ela mantém a vida nos lagos e rios. É claro que isso foi uma antevidência. Deus já planejou para a eventualidade de acontecer o pecado. Porque eu não creio que havia gelo, né, em abundância como a terra passou a ter após o dilúvio. Mas após o dilúvio, os sistemas se descontrolaram, houve uma glaciação, houve congelamento, passa a existir os polos com muito gelo. E aí, se a água se comportasse como os demais líquidos, congelaria de alto a baixo um lago e os peixes morreriam. Mas não funciona assim. A água é o único líquido, conhecido pelo menos,
que se comporta da seguinte forma. Como as demais substâncias e líquidos, à medida que a temperatura baixa, ela vai se contraindo. As moléculas vão se desacelerando e o volume diminui. Só que a água, diferentemente de outros líquidos, quando chega a 0 grau, ela se expande. São as pontes de hidrogênio. Não é tempo de falar sobre isso aqui, mas entenda que com 0 grau, ela para de contrair e se expande. E fica menos densa do que a água líquida. Por isso que o gelo flutua. A água sólida é mais leve, vamos colocar assim, mais leve do que a água líquida. Como pode isso? Que bom que é assim. Porque daí congela aquela crosta superficial no rio, no lago, e embaixo água líquida para os peixinhos continuarem vivendo no inverno. Não é incrível? Quem criou a água para ser um líquido tão diferente, que se comporta de modo tão diferente? Ela absorve enormes quantidades de calor também. Por isso que nos carros ela é colocada no radiador para refrigerar o motor. Ela absorve muita quantidade de calor. É um bom refrigerante, né? Refrigerador, digamos assim. Incrível. Propriedades químicas fantásticas. Dos versos 11 ao 13, ainda nesse dia da criação, terceiro, nós lemos o seguinte. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Além de preparar o jardim, Deus planta no jardim. Você já percebeu que uma semente é uma coisa fantástica também? A semente, algumas cabem assim, né, na ponta do dedo, tão pequenas. Ali dentro tem um software, que quando você coloca na terra, ele é acionado. E esse software começa a funcionar. Ela vai crescendo. E algumas mini sementes formam árvores gigantescas. Essa árvore toda estava potencialmente ali no código genético, no software daquela semente. É fantástico demais isso, né? Incrível demais. Quando a gente pensa na fotossíntese, né? Que é esse processo com a luz do sol, com a luz, os fótons, a planta então, ela produz, e água, né? Ela produz oxigênio e estoca energia que excede as suas necessidades. Ou seja, Deus preparou um tipo de ser vivo que produziria energia a mais para quem viria depois, que nem estava ali ainda, os animais e os seres humanos. Ela faz isso com o fruto, né? Os frutos são estoques de energia que não são para a planta. Depois ele vai, se não for comido, ele vai murchar e vai cair e as sementes vão se espalhar nesse processo natural. Ele está ali pedindo, me coma, eu estou aqui para te dar energia. São os frutos. Os seres que iriam comer os frutos nem estavam no cenário ainda, mas as plantas já existiam, esperando que eles chegassem. Não é incrível? Você já agradeceu a Deus pelas frutas, pelas sementes? Hoje de manhã eu comi um açaí gostoso. Vir para cá e não comer açaí é um pecado, né? Tem que aproveitar o açaí de verdade. Ele vem lá daquela frutinha, né? E que coisa maravilhosa. Quantas frutas maravilhosas vocês têm aqui nessa região do Brasil, né? Você já agradeceu a Deus por esse presente? As frutas ainda existem, ainda nos alimentam. As sementes ainda existem, elas nos alimentam, nos dão energia para viver. Eu conversei com uma amiga que é doutora em botânica, ela é professora numa faculdade lá de Minas Gerais, numa federal, é criacionista, adventista, né? E eu pedi que ela definisse a questão da fotossíntese. Olha o que ela me disse. A fotossíntese, que significa literalmente síntese utilizando a luz, por isso fóton, né? Fotossíntese, é o único processo de importância biológica que pode coletar e processar energia solar para sustentar a vida animal. É um processo complexo, estudado há quase 250 anos, sem, entretanto, ter sido completamente elucidado. Ou seja, há 250 anos, os cientistas estudam o que a plantinha faz todo o tempo ali, a fotossíntese, e ainda não entenderam todo o mecanismo. Não conseguiram ainda reproduzir isso artificialmente. Sabe, gente, se Deus cobrasse royalties, copyright de suas criações, a gente estava falido.
Porque o que o ser humano mais faz é copiar o que Deus criou. E mesmo com a sua inteligência, o ser humano não consegue copiar tão bem aquilo que Deus fez. Incrível, né? Não conseguimos fazer a fotossíntese de maneira artificial tão bem quanto as plantinhas fazem todo o tempo. Mas uma coisa, eu fiquei intrigado com o seguinte pensamento. Tá, a planta tem lá os seus cloroplastos, tem suas células, né, coletoras de energia. Mas se tiver muito sol, uma situação assim de seca, uma radiação muito intensa, não vai queimar os receptores das folhas das plantas? É algo para se pensar, se houver um excesso de radiação. Ela me explicou uma coisa que eu fiquei ainda mais maravilhado. As plantas têm nas folhas válvulas que, quando a radiação é excessiva, elas abrem esse dispositivo e a radiação excedente sai dela. Isso é anteevidência. Deus já planejou um sistema que, se fosse necessário, entraria em ação e protegeria as plantas. Válvulas que liberam o excesso de radiação. Fala para mim, isso vem por acaso? Será que a evolução é tão inteligente que pensou até no que não existiria? Não, peraí, vamos, como se a evolução fosse uma pessoa, né? Vamos planejar um dispositivo que, se for necessário, vai funcionar. Para a teoria da evolução, seria um desperdício de energia criar um sistema que não era necessário. Não funciona assim. Mas para um Deus inteligente, funciona assim. Porque Ele já preparou sistemas emergenciais. Nós temos sistemas de reparo dentro de nós, no DNA, que funcionam o tempo todo. Não fosse assim, todos aqui teriam câncer na hora já, todo mundo aqui. Porque o tempo todo tem que fazer reparos. Deus criou isso antes de existir o câncer. Porque Ele preparou as coisas. Inclusive, prevendo o que poderia acontecer, aconteceu, e não foi uma emergência que pegou Deus de surpresa. É como o plano da salvação, gente. O que diz a Bíblia sobre Jesus? O Cordeiro que foi morto desde quando? Na cruz? Desde a fundação do mundo. Por quê? Como assim? O plano da salvação já estava disponível antes de o ser humano ser criado. O ser humano é livre, ele tem livre-arbítrio, então Deus pensou, se eles decidirem se afastar de nós, se eles decidirem pecar, o que faremos? Nós vamos resgatá-los. E Deus então estabelece o plano da redenção antes do pecado. Deus não foi pego de surpresa. Pecaram e agora o que faremos? Já tinha um plano. Porque Deus é amor, porque Deus prepara, planeja, antevê as coisas. Vamos avançar aqui na semana, temos alguma coisa para ver ainda. Quarto dia, versos 14 a 19. Disse Deus, que haja luzeiros, luminares, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Aqui, nós temos que aplicar aquele conceito de quando Deus faz aparecer a terra. O verbo aqui não é bará, para fazer as estrelas e o sol e a lua. É o mesmo verbo aparecer. Ou seja, já existiam e se tornam visíveis. Isso é muito importante, sabe por quê? Tem gente que acredita que esse relato aqui tem a ver com o universo, mas não tem. Gênesis 1 se refere unicamente à criação da terra, da vida na terra, no máximo do sistema solar. Não tem relação com o universo. Outra coisa, quem está escrevendo esse texto, que é Moisés, ele está aqui em visão, claro, ele não estava lá, né? Ele está sobre a terra observando as coisas. Então a perspectiva do autor é a partir da terra. Ele não está fora da terra observando de longe. Ele está aqui descrevendo o que ele vê em volta, o céu, as coisas ali na natureza que vai ser criada, né, por Deus. É uma perspectiva humana aqui. O universo, ele é descrito em outros textos, tá bom? Existem textos em Jó, em Salmos, em Provérbios, que falam da criação do universo. Mas aqui em Gênesis 1, é terra. Tanto que a palavra para terra, de novo, é eretz. Não é planeta Terra, é a terra onde estamos
habitando aqui. Então, no quarto dia, o que acontece? Ajuste das condições para que se vissem o sol, a lua e as estrelas. Deus torna a atmosfera translúcida, de modo que alguém que estivesse aqui observando passaria a ver o que estava até então oculto: o sol, a lua e as estrelas. Vale a pena aqui também te dar uma espiadinha no original hebraico. Aqui está o texto original, aqui, preto, e aqui embaixo, em vermelho, está a tradução para o inglês. É bem fácil, vocês vão perceber aqui, ó. Hebraico é do lado, é de lá para cá, né? É do direita para a esquerda. Então você tem aqui, ó, a tradução translinear, né? Interlinear. E fez Deus duas grandes luzes grandes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite e as estrelas. A tradução direta, pura, é essa aí. Não está no texto original aquilo que nós vemos aqui, que e fez também as estrelas. Foi um acréscimo. Olha como fica aqui, simples. A luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite e as estrelas. Lembre-se de que a perspectiva é de alguém aqui na Terra. Quando você olha para o céu de dia, só aparece um astro, né? Porque ofusca os demais. É o Sol. Então o Sol daqui, a gente vê, ele governa o dia. Ok. E à noite, qual é o astro que aparece mais fortemente ali? A Lua. A gente sabe que a Lua é muito, muito menor que as estrelas, mas as estrelas estão muito mais longe, então elas ficam pontinhos ali. E os planetas também do Sistema Solar, que parecem estrelas, mas não são, né? Também ficam pequenos porque estão longe. Então, de noite, na perspectiva humana, a Lua governa o céu. Por isso que o texto, ele traz essa informação. O luminar maior governa o dia, o luminar menor governa a noite e as estrelas. Não tem essa de fez também as estrelas. É um texto que narra o que você está vendo a partir da Terra, certo? Até porque seria muito estranho afirmar que as estrelas, o universo e tudo mais, tudo foi criado há uns 6.000 anos, como a vida aqui na Terra foi. Porque há estrelas cuja luz levou até bilhões de anos para chegar aqui, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é física, e Deus não viola as suas leis. Deus criou leis perfeitas, não precisa quebrá-las. Esse é um argumento de quem acha que Jesus quebrou o sábado. Deus não quebra as suas leis, elas são perfeitas. Deus as respeita. Então veja, a luz viajando a essa velocidade é uma lei. Ela chega aqui agora, então quer dizer que a estrela está muito longe e foi criada há muito tempo. Ok? Acabei de dizer, o Sol está a 8 minutos, luz daqui. Mas tem estrelas que estão a 100 mil anos-luz daqui, outras que estão a milhões de anos-luz daqui. Isso quer dizer que elas são muito antigas, ok? Deus cria luz, a lua, o sol no quarto dia, no sentido de que ele os torna visíveis para o observador que está aqui na Terra. Outra coisa interessante, a lua não é só para enfeitar o céu ou para tornar a noite de um namorado e namorada mais romântica. A Lua, ela tem um fator importante de regulação da rotação da Terra. Ela é um contrapeso, controla as marés também, né? Se não fosse a Lua, haveria tsunamis gigantes invadindo os continentes, né? E uma destruição todo dia. A Lua, com sua gravidade, ela interfere nas massas de matéria grande, como são as marés. Mas não tem nada a ver com o cabelo, tá, gente? Não interfere no cabelo, no meu menos ainda agora, né? O nosso cabelo, né, ele tem uma massa tão ínfima que não tem nenhuma influência gravitacional da Lua nele. Então pode cortar o cabelo em qualquer dia, tá, irmãs? Que não vai ter nenhuma diferença, tá? Corta o cabelo na lua cheia, sei lá, porque vai crescer melhor. Não, nada a ver. Cuidado com as influências da astrologia babilônica, né? Isso é astrologia, é crendice, né? Vamos lá. Quarto dia, vamos para o quinto dia. O que Deus fez? Gênesis 1, 20 a 23. Está chegando, hein? Está chegando. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem,
os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. A palavra espécie aqui não é a mesma que a biologia usa hoje, tá bom? No original aqui é mais tipo básico, segundo os seus tipos básicos, né? E Deus viu que isso era bom, e Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. O que Deus criou no quinto dia? As aves e os animais marinhos, né? Peixes e outros animais marinhos. Então está aí. Eu poderia falar muitas coisas sobre as aves, muita coisa sobre os animais marinhos, não dá tempo, né? Cada dia desse dá um dia de pregação, uma semana de oração, só para falar dos dias da criação. Eu vou ficar com uma informação que eu acho fantástica. O sonar dos navios e submarinos, que é uma invenção inteligente ou não é? Muito. Quando o Titanic afundou, o Titanic não tinha sonar. Os engenheiros correram para desenvolver algum tipo de tecnologia que pudesse prevenir essas coisas, para ver se tinha pedras, rochas debaixo d'água, né? E aí inventaram o sonar. Só que o sonar, ele copia um mecanismo que já existe há uns 6.000 anos em golfinhos, em morcegos e outros animais, que é chamado ecolocalização, por meio de eco. O animal emite uma frequência sonora, ele capta aquela reflexão quando bate numa pedra ou num peixe que ele quer comer, bate no bichinho lá, volta e ele calcula a distância e até o tamanho do animal, o tamanho da pedra. É fantástico isso. O ser humano não inventou nada, ele copiou e nem pagou a conta. Não pagou direitos autorais para Deus, né? Sonar. E eu usei aqui justamente dois animais que estão bem distantes de parentesco evolutivo, né? Segundo eles creem, para não dizer que é que um veio do outro, por isso que ele tem o mesmo sistema. Não, golfinho e morcego, os dois têm o mesmo tipo de gene que codifica a função ecolocalização. É o gene prestina. Como é que se explica isso? O sonar aparece em animais tão diferentes? É assim? É um milagre, né? Que aparece uma coisa tão fantástica. Olhos. Nós temos olhos, as aves têm olhos, os polvos têm olhos. Aparece assim um sensor tão fantástico em vários animais, assim, como se esse milagre fosse tão simples. Quando você vê uma estrutura que é igual em animais tão diferentes, isso nos mostra o quê? Que o engenheiro cósmico aplicou o mesmo projeto em várias de suas criaturas. Por quê? Porque funciona bem, porque dá certo. É como dizer que os trens evoluíram das bicicletas, porque tem rodas. Nada a ver. Mas o ser humano inventou a roda e viu que ela é boa para aplicar em um monte de coisas. E ele colocou nas bicicletas e também nos trens. Isso mostra a digital do Criador. Um projeto que deu certo e é aplicado em várias criações. Deus fez o mesmo. Golfinhos, morcegos e vários outros tipos de animais não aparentados têm o sistema de ecolocalização, que o ser humano copiou, né? Sexto dia, estamos chegando, o bercinho está quase pronto, o quartinho está todo preparado. Versos 24 a 31, acompanhe comigo. Tudo isso foi feito para eles. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse ainda: façamos, ao plural aqui, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai ver no capítulo 2 que Deus não mandou aparecer agora. Ele molda, ele toca, ele chega pertinho e sopra. O ser humano não é um animal racional, não é um macaco pelado. O ser humano foi criado de modo especial. Ele está separado desse reino animal. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Não caia nessa conversa mole de que nós somos apenas animais racionais. Nós somos mais do que isso. Façamos o ser humano. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que eu lhes tenho dado todas as ervas. E aí Deus dá a dieta vegetariana para Adão e Eva, obviamente, porque ninguém morria para fornecer alimento, né? E assim aconteceu. Deus viu que tudo era que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã, o sexto dia. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele disse que não era só bom, era muito bom, porque agora chegaram os bebezinhos, já adultos, né, no caso deles, chegaram os bebezinhos para ocupar o quarto, ocupar o bercinho, tudo foi feito com carinho, perfeitamente para eles. Então no sexto dia Deus cria o casamento heteromonogâmico, um conceito que está sendo destruído, que está sendo atacado constantemente. Só poderiam se multiplicar homens e mulheres, só poderiam se completar aqueles que eram iguais, mas diferentes. Há uma complementaridade que no capítulo 2 é narrada de forma tão linda. O homem e a mulher juntos formam uma só carne. Homem e a mulher juntos, abençoados por Deus, pelo casamento bíblico, formam essa uma só carne, porque eles foram feitos para se complementar, e ambos são imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são iguais perante Deus. Um não é superior ao outro de forma assim, em questão de essência. São diferentes apenas, mas são complementares. Louvado seja Deus por isso. Você já agradeceu a Deus pelo casamento? Você já agradeceu a Deus porque Ele fez os seres humanos com a capacidade de gerar vida? Um pedacinho desse poder criador que Ele tem, Ele deu para nós. Capacidade de gerar vida. E entendo que o diabo odeia isso, ele tem inveja disso. E tenta deturpar a sexualidade, o casamento, porque ele odeia isso. São marcas do Criador também, assim como o sábado também é. Então eu poderia falar muitas coisas sobre o ser humano, sobre a maravilha da criação, mas o tempo não permite, né? Salmo 139, Davi escreveu: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste antes de eu ter nascido. E no outro texto Davi diz assim: tu viste a minha substância ainda informe, na barriga da mãe. Quando que alguém já é alguém? Quando que começa a vida, segundo a Bíblia? Se Davi diz que a substância ainda informe, não tinha braço nem perna, já era ele, já era vida, o ser humano já é ser humano quando ele é fecundado. Por isso que os cristãos não podem concordar com essa ideia de aborto, esse aborto indiscriminado. Querem passar a lei de até 12 semanas. 12 semanas já tem bracinho, já tem perninha, já tem tudo. Quando Maria, grávida, foi visitar Isabel, João Batista estava no ventre de Isabel, já tinha 6 meses. E Jesus era apenas um embrião. Diz o texto que João Batista se agitou no ventre de Isabel, porque já tinha identificado de alguma forma que ali estava o Criador, na forma de um embrião, Jesus. Como que, eu não entendo essa lógica de que se encontrarem uma bactéria em Marte, vão dizer, tem vida em Marte, mas um bebê formado no ventre não é vida. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Isso é desumano, é assassinato de inocente, que não tem capacidade de defesa. É o pior tipo de assassinato que pode existir. A criação, a palavra de Deus nos mostram que a vida é sagrada, que a vida importa para Deus. Oremos pelo nosso país. Oremos pelo nosso país. Eu poderia falar de Romanos capítulo 1, que é um capítulo incrível, fantástico, que fala das digitais do Criador, que o poder de Deus pode ser percebido nas coisas que Ele criou. Acabamos de ver aqui um monte delas. Você olha para as coisas e percebe as digitais do Criador ali, as marcas do Criador ali. Só que não acaba aqui, na verdade, né? Eu me empolguei, botei um monte de coisa aqui, você viu? Tem muita coisa que poderia ser falada. Mas a criação, ela termina no sexto dia? O que você me diz? Não falta alguma coisa? Capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A criação é concluída no sétimo dia. O que Deus cria no sétimo dia? O sétimo dia. O que Deus cria no sétimo dia? Ele transforma esse dia no memorial da sua criação. Portanto, toda vez que você recebe o sábado, no pôr do sol de sexta-feira, você está celebrando a semana inesquecível de Deus. Toda vez que você guarda o sábado, você está olhando para aquela escultura em cima do piano. É um lembrete do que foi e do que um dia voltará a ser. Por isso que Isaías 66 nos informa que na nova terra nós continuaremos a guardar o quê? O sábado. De um sábado a outro virá toda pessoa, toda carne, perante mim adorar, diz o Senhor. O sábado é o memorial da criação. Toda vez que você guardar o sábado, lembre-se dessa semana inesquecível. Lembre-se de que Deus ama você profundamente. Lembre-se de que Deus preparou tudo com carinho para acolher a vida. Lembre-se de que, apesar da história do pecado, do grande conflito, em breve Deus vai nos devolver o paraíso restaurado. Lembre-se de que o Éden perdido será nosso de novo, se nós ficarmos ali do lado de Jesus até o fim. Então essa é a promessa. E hoje os adventistas do sétimo dia praticamente são os únicos, como eu disse no começo, que preservam essa trincheira. Existem vários irmãos cristãos que pregam sobre criacionismo, mas eles terminam aqui no sexto dia. Não falam do sétimo mais, porque não guardam o sábado. Nós somos os criacionistas bíblicos que cremos na semana completa da criação. O mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós guardamos o sábado por causa disso. Outra informação importante, a palavra dia, que aparece aqui no relato, foi o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro. A palavra dia no hebraico é iom. Iom, quando ligado a um número, invariavelmente representa dia de 24 horas. Há centenas de ocorrências dessa estrutura no Antigo Testamento. Dia 1, dia 2, primeiro dia, segundo dia. Iom ligado a um número representa um dia de 24 horas. Por isso que nós, adventistas, não podemos crer que isso seriam milhões de anos, ou seriam períodos indefiníveis, ou 1000 anos cada dia. Não faz sentido. Porque o próprio mandamento, repito, diz: guarde o sábado, porque em 6 dias, 6 iom, Deus criou a vida na terra. Não podemos fazer diferente, porque nós cremos na palavra de Deus. Então, continuemos pregando essa mensagem. Educação adventista, continuem crendo e pregando sobre o criacionismo, porque se nós não falarmos, quem vai falar? Quem vai apresentar essa mensagem completa ao mundo, já que não creem mais nisso? Cabe a nós, né? Continuar levando avante essa mensagem. Irmãos, em breve, aquilo que foi perdido será restaurado e nos devolvido. Em breve conheceremos Adão e Eva, conheceremos os patriarcas, conheceremos o nosso Criador. Tem um texto de Ellen White que é muito bonito, em que ela fala dos remidos já na glória, e ela diz assim, que chega um certo momento então que eles tiram as coroas e se prostram e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero estar lá. Você quer estar lá também? Amém. Eu quero estar lá. E quero agradecer pessoalmente a Deus por esse carinho, por esse amor, por essa bondade de me ter trazido à existência, preparado um mundo tão belamente e um dia restaurar esse mundo para ser nossa morada eterna. Deus nos abençoe e prossigamos levando avante essa mensagem. Amém. Teremos uma música agora. Depois então faremos a nossa oração de encerramento.
Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te mostrar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim. Extravagante, infinito, e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dará vida pra morrer em meu lugar? Tem um amor inestimável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Convido os irmãos a ficarem em pé para nós terminarmos com uma oração, reforçando o convite de que à tarde estaremos ali no Catre para continuar refletindo sobre as maravilhas do Criador. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos por tudo que Tu fizeste e tens feito por nós. Obrigado por teres criado este universo, este planeta, a vida aqui de modo tão maravilhoso, tão perfeito, o que revela realmente o Teu carinho pelos seres criados. E obrigado pelo plano da salvação em Jesus, por causa de quem e do qual nós teremos acesso à vida eterna e ao Éden restaurado. Que nós permaneçamos firmes em Teu caminho e pregando com todos os nossos meios, com a nossa voz, com a nossa vida, que existe um Deus Criador, que Jesus voltará e que uma nova terra nos aguarda. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado. Abençoa também a programação no Catre. Nós oramos e tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.